Olá, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que é exibido na rede de TVs comunitárias em todo o estado de São Paulo. O programa ele traz em sua grade de programação reportagens, notícias, variedades e muito mais de agrado do nosso telespectador. Com muita honra, nós estamos recebendo novamente o secretário da Justiça, o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Ele tem um longo histórico nas carreiras públicas paulistas, iniciado no ano de 1986, quando ingressou no Ministério Público. Ele foi procurador-geral da Justiça por 2 mandatos consecutivos, de 2012 a 2016, e pouco depois de deixar o cargo, assumiu a Secretaria da Justiça. Também é professor da Escola Superior do Ministério Público, professor emérito da Faculdade Mackenzie e autor de vários livros jurídicos, especialmente das cadeiras de Direito Constitucional e do Direito Administrativo. É um prazer muito grande recebê-lo novamente em nosso programa. Uma pergunta que eu deveria ter feito no outro programa, porque ela tinha uma sequência, sobre o idoso. Tem sido um debate constante na sociedade o amparo ao idoso, inclusive na associação, por conta do aumento da população idosa. Nós temos uma população de idosos vinculados na associação muito grande. E frequentemente vem à tona na associação de fazermos uma casa do idoso. Então a gente diz, esclarece que tem programa específico de atendimento ao idoso, tem todo um protocolo de atendimento, exigências e mais exigências, o que desestimula a gente entrar nessa área de proteção ao idoso. Como é na Secretaria da Justiça? Olha, primeiro é uma honra, um privilégio retornar ao programa, falar com os nossos telespectadores, com o senhor presidente e com toda a nossa associação dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Eu volto a prestar as homenagens à nossa associação. O idoso, assim como a criança e o adolescente, não é? O idoso ele carece sempre de uma atenção do Estado, do desenvolvimento de políticas públicas, porque nós sabemos é uma faixa da população que tende a se apresentar como excluída do mercado, né, do campo produtivo, e com isso a chance de privação de direitos é sempre maior, não é? Seja para a criança, para o adolescente, seja para o idoso ou para a pessoa com deficiência. Sempre há um risco de exclusão do mercado, da sociedade, e por conta disso também a violação de direitos, como eu disse. O Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo desenvolve uma série de programas de atenção à população idosa, não é? E há, como o senhor marcou, uma expectativa de vida em boa hora sempre crescente, não é? Quanto maior, melhor, não é isso? E o Estado, de fato, mantém centros de convivência aos idosos, desenvolve uma política pública interessante nessa área, que envolve não apenas saúde, mas também educação, assistência social, e é a Secretaria de Desenvolvimento Social quem desenvolve. Um campo bom para a atuação de entidades associativas, como é o caso da nossa Associação dos Funcionários Públicos, é em parceria, não é? Parceria com o Estado, eventualmente com o município, porque de fato o senhor tem razão. Há uma peculiaridade da população idosa que precisa ser sempre observada, não é? A questão da acessibilidade, a questão dos cuidados médicos, não é? A necessidade de atividades culturais, de lazer, tudo isso precisa ser mantido e adaptado para quem tem uma idade um tanto mais avançada, não é? A gente observa o seguinte: o idoso, depois de um certo número de anos já como aposentado, ele se sente isolado, ele precisa de um atendimento, ele precisa de alguém que converse com ele, que faça um trabalho de recreação, de lazer. Então a gente vê o seguinte, esses programas que são desenvolvidos por algumas entidades privadas são muito interessantes. Porém, como são entidades privadas, eles têm que se remunerar. E o pagamento é caro. Quando o senhor fala de parceria, é uma coisa que nos chama a atenção. Nós vamos entrar em contato lá com a Secretaria da Justiça e com o senhor secretário para nos inteirarmos
de forma a que a gente possa conhecer melhor o programa de assistência ao idoso e ver de que maneira a gente poderia criar grupos dentro da associação para fazermos esse atendimento preferencial do idoso. Quando falamos do idoso, hoje o idoso ele tem uma grande preocupação, que é acessar a internet para poder se comunicar. Como a Associação dos Funcionários Públicos já tem um programa que é o Flex Reserva, que obriga o associado a entrar na associação através da internet. Então isso é muito interessante. Como é que a Secretaria da Justiça faz esse atendimento via internet? A tendência é que o atendimento virtual ganhe espaço, as unidades de atendimento presencial elas tendem a diminuir. Todo bom serviço público hoje conta com a possibilidade de atendimento virtual, atendimento pleno, né, do início ao fim, para que a pessoa não tenha que se deslocar, não apenas o idoso, para qualquer usuário de serviço público, porque é cada dia mais difícil, mais custoso, mais caro, envolve segurança pública. A logística toda para se manter uma unidade de atendimento presencial é muito maior, muito mais cara. E hoje, de fato, o governo do Estado de São Paulo, aliás, a nossa companhia de processamento de dados, a Prodesp, ganhou uma premiação esse ano como uma das melhores, se não a melhor companhia de desenvolvimento de dados, de processamento de dados no ano passado. A Prodesp, do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo vem colocando em todas as suas unidades e todos os seus serviços públicos, agregando o atendimento virtual. Até do Poupa Tempo, o nosso PROCON já tem um aplicativo que permite o atendimento virtual. E a tendência, de fato, é a substituição do atendimento presencial para o atendimento virtual. Mas com detalhe, para todos, não apenas para o idoso, mas para todo e qualquer serviço público. É a Secretaria da Justiça que administra os PROCONs? Isso. É? E qual é o resultado do PROCON para a população? Olha, o PROCON, a Fundação Casa, o ITESP, o IMESC, são unidades todas ou entidades vinculadas à Secretaria da Justiça. O PROCON ele goza de uma respeitabilidade incrível. A legislação do Defesa do Consumidor brasileira, que é de 11 de setembro de 1990. 11 de setembro é a data tão impactante, não é? Mas de 1990, num anteprojeto de CDC, apresentado pelo então deputado federal Geraldo Alckmin, foi o autor do Código de Defesa do Consumidor. Lá em 1990, já regulamentando a Constituição de 88, né, que mandou que o Estado legislasse, nós fizemos uma legislação muito avançada, que sabe declarar direitos do consumidor e impor deveres para o setor produtivo sem significar uma intervenção desmedida. Você pode ver que o nosso Código de Defesa do Consumidor foi assimilado pelo setor privado, pelo setor público, pelo mercado, mas também pelo consumidor. Funciona bem. E o PROCON, essa entidade, essa é uma fundação, na verdade, ligada à Secretaria da Justiça, desenvolve historicamente um belíssimo trabalho. Nós temos uma unidade de atendimento aqui na capital, fazemos uma unidade muito atendimento pelo telefone e, volto a dizer, conta com uma credibilidade inquestionável no Estado. A gente pode afirmar que a Secretaria da Justiça seria a representante, a que cumpre os direitos humanos fundamentais? Olha, é nossa pretensão, né? É a nossa pretensão, que cada dia mais seja vinculado mesmo à ideia de direitos humanos, até porque é na Secretaria que o Conselho de Defesa da Pessoa, dos Direitos da Pessoa Humana, está vinculado à Coordenadoria de Políticas para a Mulher, para a População Negra, Nordestino, a Infância e Juventude, a Defesa do Consumidor. Todas essas políticas públicas passam, de algum modo, pela Secretaria da Justiça. Ela é, de fato, vinculada aos direitos humanos. Algumas vezes nós somos açoitados com informações de desrespeito dos direitos humanos fundamentais. Como é que o senhor poderia classificar o pior crime contra uma pessoa humana? Olha, é o desrespeito aos seus direitos? Todo e qualquer crime em que o ser humano é substituído de pessoa humana para um objeto de intervenção, para a obtenção de vantagem, de qualquer natureza. Vantagem significa lucro ou não, apropriação pecuniária ou não, mas sempre que o homem é transformado num objeto, não num titular de direito, mas numa coisa, né, para exploração do trabalho, racismo, preconceito, exploração sexual, seja o que for, violência física,
Toda e qualquer hipótese em que a vítima é desnaturada da sua condição de pessoa humana para um objeto de intervenção pela vontade alheia, egoística, nós estamos diante do pior crime. Porque ali se tem a violação da dignidade da pessoa humana. E não há nada mais grave para o ser humano do que ter violado a sua dignidade, sobre qualquer aspecto. Pode ser da crença religiosa, pode ser em razão da cor, pode ser em razão da raça, pode ser em razão da idade, da condição econômica ou condição social, em qualquer condição. É negar ao ser humano a condição de ser humano. E aí não há crime pior. Com toda a liberalidade que nós temos hoje, em televisão, revistas, jornais, ainda pode-se falar em crimes sexuais aqui em São Paulo? Sim. E o campo virtual da internet é propício para isso. É preciso ficar atento, né? Todos expostos à possibilidade de serem vítimas de crimes de natureza sexual por meio da internet, por exemplo, mas sobretudo algumas faixas da população, como criança e adolescente, também o idoso, né? Que podem ser facilmente manipulados, porque hoje a internet favorece a manipulação. E veja que ela favorece porque muitas vezes ela garante para aquele que pratica o crime um suposto anonimato, né? O sujeito usa um apelido, um outro nome, cria lá um nome falso, um perfil falso. E quem cria o perfil falso para se comunicar na internet, ele não faz com bons propósitos, né? Não, certamente. Faz com mau propósito, muitas vezes para o cometimento de crime, ou quase sempre associado à negativa de direitos de terceiros. E é possível apurar esses crimes? É possível. Hoje nós temos na Polícia Civil delegacias especializadas em delitos cibernéticos, o nosso Ministério Público também vem investindo nesta área, o Estado de São Paulo caminha bem com a Polícia Científica, que é uma das melhores do país, sem dúvida, a nossa Polícia Científica. A Secretaria da Segurança Pública é quem desenvolve esse grande trabalho neste campo. Doutor Márcio Fernando Elias Rosa, olha, foi muito agradável, muito gratificante em recebê-lo nesse programa. Eu agradeço. Contudo, em televisão, o tempo escoa muito rapidamente. Eu quero agradecer e as suas considerações finais, por favor. Uma honra, um privilégio vir aqui falar com todos, né? Me colocar à disposição. A Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, o Governo do Estado de São Paulo, está à disposição da associação e de todos os nossos telespectadores para que possamos prestar o nosso serviço público e agradeço uma vez mais a honra de que me distingue me convidando para participar. Bem, muito obrigado a todos e continuem aqui na AFIPESP na TV com as nossas reportagens, as dicas gastronômicas, variedades e muito mais. Muito obrigado. Olá, amigos! A AFIPESP tem uma unidade de hospedagem na capital paulista, no bairro de Perdizes, que atrai muitos associados em busca das belezas de São Paulo. Entre as muitas atrações da cidade, o Mosteiro de São Bento, localizado no centro, guarda a história da congregação beneditina no Brasil e sua influência no desenvolvimento da cidade. Nossa equipe de reportagem foi recebida pelo abade Dom Matias Tolentino Braga, que contou sobre a história da Basílica, o canto gregoriano e levou toda a equipe no Jardim da Clausura. As imagens emocionam. Confira. Então, essa Basílica é uma igreja importante da cidade de São Paulo. Ela é tombada pelo patrimônio histórico, né? Reconhecida como um exemplar dentro da cidade de São Paulo, da arquitetura alemã. E a cidade de São Paulo é uma cidade multicultural, né? Teve pessoas vindo de todos os lugares do mundo. E ela entra, então, nesse conjunto de edifícios que, nos anos 70, teve esse reconhecimento pela importância não só da arquitetura, mas também as pinturas que tem ali. É um estilo muito próprio, se chama estilo baronense, né? É da região sul da Alemanha. Foram monges que vieram no início do século para restaurar a Congregação Beneditina do Brasil. E aqui, então, eles construíram esse novo edifício num lugar em que já se tinha uma igreja barroca, mas que estava muito deteriorada. Então, essa aqui é a quarta construção no mesmo lugar. A presença da Ordem Beneditina aqui na cidade de São Paulo desde 1598, né? O ano que vem completamos então 420 anos neste mesmo local e nunca deixou de ter
a presença monástica aqui, sempre teve uma comunidade morando aqui. E portanto, é um dos lugares importantes, não só pela arquitetura, beleza, mas inclusive historicamente, né? A nossa presença aqui, ela acompanhou o crescimento da cidade. A cidade que começou aqui em 1554, aqui no pátio do colégio, com os jesuítas, logo em seguida, então, os monges aqui se instalaram. Então, assim, é um lugar que não só pela beleza, a basílica é muito bonita, né? Mas também pela sua história. O título de basílica já denota essa importância, né? As igrejas, elas podem ter várias denominações, desde um nicho, uma capelinha, uma catedral, né? E quando se dá um título de basílica, é o reconhecimento da igreja para aquela igreja que tenha, aquele edifício, né? Que tenha uma importância, pelo menos regional, né? E foi dado, então, esse título a nós pela imponência, arquitetura, mas, sobretudo, pelo serviço religioso que é prestado aí, né? Então, é o ofício contínuo, a gente se reúne 7 vezes ao dia para orar na igreja, né, comunidade beneditina, e a gente presta todo um serviço litúrgico, espiritual, e a tradição do canto gregoriano, que é o canto da igreja, né? Esse canto gregoriano surge dentro dos mosteiros beneditinos, né? A tradição beneditina tem mais de 1500 anos. Obviamente, esses cantos começam a ser elaborados um pouco mais tarde, já no ano 1000, século XI, XII, né? 13 até o século XIII. E a gente conserva esse canto gregoriano. Ele é cantado nas missas, nas vésperas, né? Então, diariamente, as pessoas podem vir ouvir o canto, né? Na missa 7 da manhã, às vésperas, que é a oração da tarde, né, 5h30, e no domingo, aí, de maneira mais solene ainda, aí, o horário é às 10 da manhã e às 5 da tarde. E o que é o canto gregoriano? É um canto típico monástico, né, que, na época, que predominava em toda a Europa era a língua latina, né? Isso no século XI, XII e XIII. Então, foram tomados os textos bíblicos em latim e musicalizados. Então, a música surge da letra, né? Você tem um texto escrito que você não muda, e você, para solenizar esse texto, então você coloca uma melodia, né? E a gente conserva esse canto, então, aqui, né? Porque é uma melodia que surge da própria espiritualidade. Então, mesmo que você não entenda nada, a gente sabe que a música ela tem um aspecto próprio, né? Ela não está tão necessariamente presa à palavra, né, ao sentido, mas ela toca as emoções, né? E tanto é que a música erudita, às vezes, ela nem tem uma letra, né? Só um instrumento mesmo, né? E o canto gregoriano é um canto que a gente chama de canto-chão. Ele é, antes de mais nada, vocal, né? Pode ter um acompanhamento melódico, né? Com um órgão, com um instrumento, mas ele é através da voz mesmo, né? Que você cria a musicalidade. E esse canto, então, por si só, ele já traz o conteúdo espiritual. De maneira muito simples, assim, quando é alguma coisa alegre e tudo, o tom sobe, tem uma música um pouco mais clara, né? Quando é algo mais triste, mais circunspecto, então o tom é mais grave, fica mais suave, né? E através então é a própria letra que se diz. Então, você tem uma outra letra que se repete em algum texto, mas normalmente cada texto bíblico tem sua própria melodia. E a gente tem até algumas músicas polifônicas, né, que tem mais de uma voz, né? Mas normalmente ele é em uníssono, né? Todo mundo cantando junto a mesma melodia. Tem uma outra peça que é um pouco mais elaborada, que exige um pouco mais de virtuosa, aí tem os músicos, os monges músicos que executam aquela obra. Mas, no geral, é uma música muito acessível, qualquer um pode cantar, com o tempo se habitua, né? E aí a comunidade toda canta. Aqui no nosso mosteiro somos 47 monges, né? E
todos devem cantar. Tem um ou outro que chega a atrapalhar um pouquinho, né? Mas como é uma oração, a gente canta, né? E todos são iniciados, a gente tem técnica vocal, tem toda a preparação para isso. E, de fato, essa música não é só dos monges, né? Ela até leva o nome gregoriano, porque o Papa Gregório VII é que oficializa essa música como sendo a música oficial da igreja e permanece até hoje. Então, a gente tem em algumas catedrais, em algumas outras comunidades que também cantam gregoriano, né? Agora, como é um patrimônio eminentemente monástico, né? Praticamente em todo o mundo os mosteiros conservam, os mosteiros beneditinos, cistercienses, da linha beneditina, assim, conserva esse canto, né? E aqui no Brasil, o Mosteiro de Salvador, o Mosteiro de Olinda, Rio de Janeiro, né? Brasília, Garanhuns, a gente tem alguns aí que conservam também o canto gregoriano. E é praticamente o mesmo, porque é um canto litúrgico, são as leituras que a gente lê ao longo dos dias e da missa dos domingos. Então, no mundo todo mundo canta a mesma coisa. Tem uma pequena variação, porque nas tradições surgiram alguns manuscritos que tinham uma pequena diferença. Aí pode um mosteiro optar por uma maneira própria, outro, né? E dependendo se a comunidade é jovem, então a gente canta num tom mais agudo, né? Se a comunidade é mais idosa, então é num tom mais grave. Então tem essas diferenças. Tem comunidade que opta por cantar mais lento, mais suave, né? Aqui em São Paulo, na correria, a gente canta numa rotação maior, né? Então, indo de um lugar para outro, a gente acaba percebendo as diferenças, mas é o mesmo canto, né? Em qualquer lugar do mundo que você vá. Eu tinha dito que a vida monástica beneditina tem mais de 1.500 anos, né? Mas ela surge, na verdade, mesmo antes mesmo do cristianismo. A gente tem o monaquismo hindu, o monaquismo budista, e em quaisquer eles, o jardim é um lugar muito especial, né? Dentro da tradição judaico-cristã, a gente tem a narrativa do Jardim do Éden, onde Deus passeava, né? Ali com Adão, com Eva, né? Então tem uma mística da presença de Deus, né? Primeiro que lembra a gente a criação, né? Lembra a gente toda a beleza do cosmos. E dentro da espiritualidade cristã, esse jardim passa a ser então um lugar de oração, né? Da gente se colocar na presença de Deus, né? Um lugar de meditação. E a arquitetura monástica acabou, então, sempre incluindo dentro dessa arquitetura o jardim, que a gente chama de claustro, né? Um jardim fechado, né? E que decorre também daquela tradição dos mosteiros que surgiram no deserto, e se criava então essa arquitetura em torno do jardim até para criar um microclima, né? Aclimatizar, ter um ambiente mais agradável. Então lembra o oásis, né? A fartura, a bênção, né? E aqui nós temos então no centro de São Paulo, temos mais de um claustro, né? Esse aqui é o principal deles, que está aqui dentro da comunidade. E com plantas bem brasileiras, vocês veem, são palmeiras, xaxins, né? Temos as orquídeas, sempre tem uma fonte de água, né? A água tem um simbolismo muito grande, né? O simbolismo, Jesus fala, quem crê em mim, dele jorrará rios de água viva, né? Então, essa água corrente, né? Ela, além de trazer paz, né? Te colocar numa sintonia de oração e tudo, ela tem todo esse simbolismo do Espírito Santo, da graça, da vida, né? Então, a gente procura sempre ter uma fonte de água, né? Com alguns peixes, né? O peixe que é o símbolo do cristianismo também. E aqui, olha, eu acho que tem uns 14 ou 15 tipos de passarinhos que frequentam aqui. Então, de madrugada você pode ouvir o sabiá cantando no período da primavera, né? O bem-te-vi vem pegar os nossos peixes aqui. Então, é esse ambiente da gente fazer também as nossas tertúlias, né? Depois das refeições a gente faz um pequeno recreio, né? E a gente conversa aqui. Então, esse lugar aprazível, né? Que não só liga os espaços, né? Cria um ambiente amenizando, né, a arquitetura, mas é sobretudo um lugar de oração. A liturgia católica guarda rituais seculares que envolvem orações e reflexões bíblicas.
Além do conteúdo religioso, os visitantes do mosteiro podem comprar pães, doces, bolos, que são produzidos pelos monges com receitas exclusivas. Portanto, se você está em São Paulo ou planejando sua viagem, conheça o Mosteiro de São Bento, que é uma das edificações mais belas da cidade. Obrigada e até breve! Olá! Hoje vamos apresentar uma sobremesa que faz parte do cardápio da Unidade de Lazer de Poços de Caldas, que tem o nome de Delícia de Banana. A Unidade Poços de Caldas é a segunda mais antiga da AFIPESP, fundada em 5 de novembro de 1969. O prédio atual foi construído no início dos anos 2000. A manutenção continuou nos anos seguintes com a ampliação da área de lazer. A gestão atual, do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, foram construídos novos apartamentos, aumentando o número de vagas da unidade, que é uma das mais procuradas pelos associados. A cidade mineira de Poços de Caldas tem tradição em doces. Anote os ingredientes da delícia de banana. 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água, 5 bananas nanicas cortadas em rodelas, 400 gramas de creme de confeiteiro, 1 litro de leite, 300 gramas de chantilly, canela em pó. O preparo desta sobremesa será realizado pelo chefe de cozinha da sede, Marcelo Bueno. Acompanhe. Primeiro você deve fazer a calda de açúcar e colocar em um refratário. Coloque as rodelas de banana por cima e reserve. Use o creme de confeiteiro e distribua sobre as bananas. Deixe esfriar e, por último, coloque o chantilly. Depois polvilhe com canela em pó. Se você gostou dessa sobremesa, aproveite para reservar sua hospedagem na unidade AFIPESP Poços de Caldas. A infraestrutura é completa, com atendimento especial e um cardápio de receitas mineiras. Fique com imagens da unidade e até breve!